Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Enzo e hoje eu vou estar trazendo um vídeo de 10 formas idiotas de morrer na vida real. Então bora pro vídeo. Após ter mascarado, tem algumas paradas. Se inscreva-se. Salve galerinha do medo, bom eu tenho esse tipo de paciência kkk. Todos sabem que a morte chega quando termina uma vida, mas muitas vezes alguns indivíduos morrem de forma tão bizarra que chega até ser engraçada, que Deus nos perdoe por rir das desgraças dos outros. Risos. 10. Barba assassina. Aconteceu em 1567, chamado de Franz Stenger, que alcançou o recorde mundial de ter a maior barba do mundo, com aproximadamente 1,50 m. Um certo dia, ocorreu um incêndio, até aí tudo bem. O problema é que como ele estava desesperado em fugir do incêndio, acabou esquecendo de enrolar sua barba e assim na correria, pisou na própria barba e tropeçou, e acabou caindo, quebrando o pescoço e morrendo na hora. Bom, pelo menos não sentiu as queimaduras, que seria mais foda. 9. Banho de Gatorade. Aconteceu em 1990, chamado de George Allen, era um ótimo treinador de futebol americano. Após uma brilhante vitória, seus jogadores, como era de costume nos jogos, deram um banho de Gatorade no treinador como um ato comemorativo. O problema é que foi tanto que dias depois o treinador acabou morrendo de pneumonia por ter inalado líquido em excesso nos pulmões. 8. Comeu até morrer. Aconteceu em 1771, chamado de Adolf Fredrik, que na época era rei da Suécia. Esse cara sofreu problemas da pança após comer apenas um banquete com lagosta, caviar, chucrute, peixe e champanhe, e não satisfeito pediu 14 tipos de sobremesas. Sua preferida era a sema. Era um pãozinho recheado de chantilly, acompanhado de um copo de leite quente, e acabou morrendo de problemas intestinais. O rei até hoje lembrado pelas crianças da Suécia como o rei que comeu até morrer. 7. Morreu bebendo água. Isso mesmo, aconteceu em 2007. Uma mulher de 28 anos chamada de Jennifer Strang, que participou de uma competição de uma rádio para ganhar um Nintendo Wii. O nome do concurso era Segure Seu Xixi para ganhar um Wii. Ela e mais outros participantes toparam o desafio, mas Jennifer bebeu demais, conseguiu acabar aproximadamente 7 litros em menos de uma hora, e acabou passando mal, e suas colegas disseram que ela fazia isso pelos seus 3 filhos, porém horas depois acabou desmaiando e não acordou mais. Os médicos disseram que a causa da morte foi por causa de intoxicação por líquido. Eu lembro que fiz muitos desafios assim, mas não sabia que podia morrer. Agora fiquei com medo kkk. E a coisa mais triste foi que ela ficou em segundo lugar e não ganhou, aí é pra chorar mesmo. 6. Janela Troll. Aconteceu em 1993, um advogado chamado Gary Roy estava de boas com seus colegas no seu escritório, que estava no 24º andar. O advogado estava mostrando como sua janela é forte e dando chutes e empurrando, e nada acontecia, e logo tomou o impulso e foi correndo pela e desta vez não teve a mesma sorte e acabou caindo do escritório, e o engraçado é que a janela não quebrou, mas sim o marco, que se soltou da parede e provocando o acidente. Essa janela estava de zoeira, só pode. 5. Cavalo Bengala. Chamado de Kenneth Pinham, em 2005, invadiu uma fazenda para ter relações sexuais com um cavalo. Isso mesmo, existem loucos pra tudo, e depois do ato, fugiu, mas horas depois sentiu fortes dores na pança, e acabou morrendo. Acho que não preciso dizer do que ele morreu. Os médicos confirmaram que a causa da morte foi a penetração do colo intestinal, que na minha sincera e humilde opinião esse demente mereceu. 4. Rir até morrer.
Ocorreu em 1975, um pedreiro chamado de Alex Mitchell, de 50 anos, chegou em casa e estava de boas assistindo um episódio de The Golds, onde o episódio era sobre Kung Fu. Alex riu tanto ao ver que não conseguiu mais parar e ficou quase 25 minutos de risos contínuos, e logo caiu no sofá e morreu de um ataque cardíaco. Se você quer ver esse episódio, vou deixar o link na descrição, mas tente não rir, kkk. 3. Laranja assassina. Ocorreu em 1926, chamado de Bob Lish. Foi a segunda pessoa em sobreviver a uma queda de barril das cataratas do Niágara, mas ele sobreviveu daquele jeito, quebrando as duas pernas e fraturando a mandíbula, que ficou 6 meses engessado. Passando esse tempo, ele andava de boas pela calçada, mas de repente escorregou numa simples casca de laranja e acabou quebrando a perna novamente, mas desta vez não teve a mesma sorte e morreu no ato da cirurgia. Até o Pica-Pau não se machucou e acho que ele é o primeiro da lista. 2. Morte ao imitar. Ocorreu em 1991, uma mulher chamada Yo-Cat Pin andava tranquilamente pelo bairro e logo acabou escorregando em uma bosta da vaca, e como quando caímos sempre tentamos segurar em algo ou alguém, ela teve o azar de segurar em um fio solto de um poste perto, e acabou morrendo eletrocutada. Depois do funeral, a irmã de Yo-Cat estava explicando para seus vizinhos como ela havia falecido, mas por coincidência do destino, um azar mesmo, ela escorregou no mesmo lugar de Yo-Cat e ao cair acabou segurando o mesmo fio e logo também morrendo eletrocutada. Coisa pessoal, às vezes isso acontece. Risos, risos. 1. Morreu por um frango. Aconteceu em 1626, chamado de Francis Bacon. Ele ficou em primeiro porque era muito inteligente, um famoso filósofo, cientista, escritor e tudo que só um mito pode ser. Um dia começou a nevar bastante e Francis, como era cientista e bastante curioso, decidiu ver que ação o frio pode causar para retardar o processo de decomposição dos cadáveres e decidiu comprar um frango, matá-lo e enterrar na neve. Logo esperou ver a reação. Esperou e esperou, que esperou tanto, e o único que acabou morrendo de frio foi o próprio Francis. Pegou uma gripe forte que virou pneumonia. Talvez ele havia esquecido de estar vivo. Se você fizer qualquer besteira, então lembre-se dele que passa. Risos, risos. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueçam de ajudar o canal com joinha ou like. E se inscreva para não perder meus vídeos. É nóis. Bons sonhos. E até... Aí, galera. É verdade? Então, como ela Felicidades, ¿eh?